Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Caroline Palheta, médica dermatologista, e hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito frequente. Qual é a diferença entre a harmonização facial e o preenchimento facial? Então a gente sabe que nos últimos anos acabou se popularizando, esse termo de harmonização facial. Então alguns pacientes ainda têm um pouquinho de dúvida e às vezes misturam um pouco aí esse tema e não sabem, qual é a real diferença entre então preenchimento com ácido hialurônico e harmonização facial. Na verdade, a técnica de preenchimento facial é utilizada na dermatologia e na cirurgia plástica há muitos anos. A maior parte dos artigos, publicações, técnicas, reconhecidas mundialmente foram desenvolvidas então normalmente pelos médicos dermatologistas e também pelos cirurgiões plásticos, Muitos brasileiros, muitos médicos brasileiros participam então, dessas publicações, desses consensos de tratamento com ácido hialurônico para rejuvenescimento da face. Então, o que mudou nos últimos anos em relação ao uso do termo da harmonização facial? O que aconteceu, na verdade, foi que nos últimos anos, se pesquisou mais e hoje a gente tem, um conhecimento muito mais aprofundado sobre o processo de envelhecimento da face. Antigamente, a gente tratava só a consequência do processo de envelhecimento, como, por exemplo, às vezes o bigodinho chinês, às vezes a gente tratava, por exemplo, uma ruguinha que surgia aqui ou acolá, às vezes a gente tratava um pouquinho da olheira, às vezes um pouquinho do lábio. E, no decorrer dos últimos anos, os estudos de anatomia, os estudos do processo de envelhecimento da face conseguiram identificar que essas rugas são consequência de um processo maior, de um processo estrutural de envelhecimento, em que normalmente a gente vai ter uma perda de volume, de sustentação por perda e reabsorção das bolsas de gordura, por perda e reabsorção também do suporte ósseo, por frouxidão dos ligamentos e também pelo processo de flacidez que a pele vai sofrendo. Dessa forma, a gente consegue, com a utilização do ácido hialurônico para efeito de preenchimento, repor essa sustentação que foi perdida ao longo do processo de envelhecimento. Dessa forma, a gente consegue devolver a sustentação pela perda, por exemplo, volumétrica da face. Às vezes, a gente vai encovando essa região, a gente vai ficando com esse aspecto mais de cansado. Algumas pessoas vão encovando essa região temporal, por exemplo, isso aqui vai afundando por perda, reabsorção da gordura e do osso. Então, isso dá um aspecto de um rosto mais cadavérico. A gente consegue também, com preenchimento, repor aqui esse volume. Algumas pessoas vão perdendo a sustentação do queixo, vão perdendo a sustentação da mandíbula, então isso às vezes compromete, por exemplo, o contorno dessa região. Então, algumas pessoas vão ficando com aquele aspecto indefinido, como se estivesse emendando o rosto com a região do pescoço. E então, esses aspectos de perda de sustentação por perda de volume, a gente consegue hoje repor essas perdas com o tratamento com ácido hialurônico. Então, o termo harmonização acabou se popularizando nos últimos anos, porque o objetivo é harmonizar, devolver a harmonia da face que foi sendo perdida ali pelo processo de envelhecimento. Mas nada mais é do que então técnicas de preenchimento facial que associadas vão ter o objetivo de devolver a harmonia da face, melhorando então as proporções e repondo aquilo que foi perdido no decorrer do tempo. Além disso, a gente sabe e a gente consegue hoje também repor as perdas de volume, e também às vezes abordar faces mais jovens que ainda não sofreram processo de envelhecimento, mas, por exemplo, alguns pacientes já nasceram com pouco queixo, alguns pacientes já têm uma característica genética de ter pouca mandíbula, por exemplo. Algumas pessoas já nascem com uma tendência de encovamento da região da olheira. Mesmo sendo pacientes mais jovens que ainda não sofreram processo de envelhecimento, a gente consegue também, com as técnicas de preenchimento com ácido hialurônico, repor esse volume para devolver então aquele equilíbrio e fazer também o embelezamento da face, mesmo que o paciente ainda não tenha sofrido o processo de envelhecimento. Então essas são as duas principais indicações, vamos dizer assim, da harmonização, que nada mais são que técnicas de preenchimento em que a gente consegue devolver a harmonia do rosto, sempre respeitando o aspecto de naturalidade. Isso é muito importante. Então, nós somos contra o exagero, contra o excesso do uso do ácido hialurônico. Ele é muito bom, ele é excelente, ele é muito eficiente para o tratamento
né, e embelezamento da face, mas feito de uma maneira, né, muito ética, muito correta e respeitando a individualidade, então, do paciente. Então, se você tinha dúvida, né, sobre a diferença das técnicas de harmonização e de preenchimento, hoje a gente já conseguiu esclarecer essa dúvida. A gente sabe que são técnicas que vão, né, trazer resultados muito bons, resultados mais rápidos e interessantes para o embelezamento da face do paciente. Se você gostou desse conteúdo, achou que ele é relevante, você pode curtir ou compartilhar com algum amigo, algum parente, alguém da sua família. E se quiser também pode deixar um comentário aqui que a gente pode responder.